Amigos da Rádio Educativa, muito boa noite. Amigos do nosso canal no YouTube, pessoal do Facebook, um grande abraço. Estamos mais uma vez nesse espaço aqui da Educativa, conversando com as pessoas, com as personalidades da cidade, trazendo informações importantes, como é o caso de hoje. Mais uma vez, estamos recebendo a visita do Sargento Cardoso, que é bacharel em Direito, especialista em trânsito, é professor e gentilmente está mais uma vez aqui nesse espaço da Educativa para falarmos sobre o Código de Trânsito, as mudanças, especificamente hoje sobre a embriaguez no trânsito. Sargento Cardoso, boa noite. Boa noite. É uma satisfação estar aqui com vocês para esclarecermos alguns tópicos de embriaguez no trânsito. Muito bem, Sargento Cardoso, da primeira vez que você esteve aqui com a gente na Educativa, nós falamos muita coisa sobre trânsito, sobre as mudanças nas leis, sobre multas, sobre pontuação, os tipos de infrações, né? Mas hoje vamos falar especificamente então sobre embriaguez. O Código de Trânsito teve muitas mudanças ultimamente. Sim, nós tivemos várias mudanças no Código de Trânsito, porque hoje no Brasil o principal responsável pelos acidentes e mortes no trânsito são três infrações específicas, né? Primeiro, a embriaguez, e essa é a principal, é a que mais mata no trânsito. Depois, velocidade, celular e ultrapassagens. Mas a embriaguez é uma das mais difíceis de se combater, porque as pessoas ainda insistem em beber e dirigir. E o combate à embriaguez, desde 1997, com o advento da Lei 9.503, que criou o Código CTB, começou a vigorar em 98, até 2022, temos várias mudanças. E agora, somente a partir de 2012, com a criação da Lei Seca, começou a melhorar essa perspectiva de redução das mortes em acidente de trânsito em decorrência da embriaguez. Quer dizer que essas mudanças que ocorreram no Código de Trânsito vieram para melhorar, claro, para melhor. Com certeza, elas vieram para melhorar. Por exemplo, nós temos de 97 a 2006, o grande problema, inclusive ele percorre, né? Até hoje nós temos esse problema. O grande problema nosso é a submissão ao teste. Hoje, por exemplo, ninguém é obrigado, como nunca fomos obrigados a constituir prova contra si mesmo, contra nós mesmos, né? Então, todas as pessoas usavam esse subterfúgio para quê? Para não constituir prova. É o Pacto de São José da Costa Rica que trata desse assunto, que nós somos signatários, o Brasil é signatário, que desobriga a pessoa a constituir prova. E isso perdurou até 2012. De 2012 até 2016, nós tivemos avanços, né? Começamos a fazer, mesmo que ele não queira fazer o teste, tem algumas formas de você detectar a embriaguez. Então, houve mudanças. E agora, hoje, em 2022, é que nós temos uma mudança radical. Essa mudança que nós tivemos agora, a partir da lei de 2012, e com alguns incrementos, é que começou a ter a criação da figura do artigo 165A, que é a chamada simples recusa. Então, a pessoa ela não é obrigada a soprar o etilômetro, mas a simples negativa dela já constitui a infração de trânsito pela recusa. Muito bem, o Cardoso. Como eram os valores das multas de embriaguez e como é que está hoje? Teve alguma mudança? Aumentou esse valor ou não? Sim. Com o advento do Código em 1997, até 2006, ela foi tratada como simplesmente uma infração gravíssima. Então, em valores de hoje, seria R$ 293. R$ 293 em valores de hoje. De 2006 até 2012, ela mudou um pouco de valor. Ela começou a ser multiplicada por 5 vezes. E agora,
A partir de 2012, essa infração ela passou a ser multiplicada 10 vezes, ou seja, Caramba. 10 vezes R$ 293,40, que dá em torno de quase R$ 3.000 essa infração. Então, houve essa mudança, mexer no bolso para ver se o cidadão diminui, né, esse consumo exacerbado de bebidas alcoólicas, para ver se diminui as infrações de trânsito em referência à embriaguez. Por isso que houve esse aumento dos valores. Então, hoje é uma das infrações mais caras, né? R$ 2.934 é o valor específico hoje, ou seja, multiplica-se por 10 o valor da infração gravíssima, que é R$ 293. Com relação à suspensão da habilitação, como é que está hoje isso? Como era antes, como é que está hoje? Teve mudança também? Referente à suspensão, antes da suspensão, até idos de 2012, essa suspensão ela era de 1 mês até 1 ano. Então, não tinha uma específica para embriaguez. Ela era tratada como as outras infrações de natureza gravíssima, né? Ou quando você perdia a habilitação, quando havia a suspensão da habilitação. Então, essa suspensão ela variava de 1 a 12 meses. Ou seja, a pessoa, no mínimo, ela poderia ter 1 mês. Então, era a critério da autoridade de trânsito. A partir de 2012, houve uma mudança significativa, que na embriaguez especificamente, hoje ela te dá 12 meses de suspensão da CNH. Ou seja, eu fico impedido de dirigir por no mínimo 12 meses. Então, eu tenho que cumprir esse período, somente após o cumprimento disso é que eu posso fazer uma reciclagem para obter a minha CNH de volta e voltar a dirigir. Ô Cardoso, em que situação a pessoa que está embriagada, que comete essa infração, ele perde de vez a carteira, a habilitação, ou não existe essa possibilidade? Não, essa possibilidade de perder ad eterno, que a gente fala de vez, né? Ela não existe. A suspensão ela é dada a partir do momento que você cometeu a infração de embriaguez, foi constatado através de testes, através de testemunhas, através de laudos, né, que são fornecidos por exames de sangue, por exemplo. Mas ela não perde ad eterno, ela não perde para sempre. O que acontece é apenas a suspensão por 12 meses. Se ela reincidir, ou seja, se nesse período de 12 meses ela cometer novamente, a próxima suspensão dela dobra. Ou seja, além de dobrar a suspensão, dobra também o valor da infração. Ela vai dobrar o valor da infração. Então, por 24 meses, ela pode dobrar a suspensão. Agora, perder para sempre, não. E se é nesse período que ela está cumprindo a suspensão, ela for surpreendida dirigindo, ela também corre o risco de ter a habilitação cassada. Aí, uma vez cassada a habilitação, ela tem que cumprir os 2 anos da cassação e depois da cassação ela tem que fazer todo o processo, como se ela estivesse reabilitando. Ou seja, somente na cassação é que ela perde por um período de 2 anos, aí ela tem que se reabilitar. Mas não existe hoje uma infração específica de embriaguez que gera perder a habilitação definitiva. Não existe isso. Ela perde por 12 meses, ou seja, suspende por 12 meses. Se ela reincidir, pode dobrar o tempo, mas perder para sempre não existe essa possibilidade. Essa mudança que você citou há instantes atrás, que o condutor ele não é obrigado a fazer o teste, mas a negativa já está valendo, isso facilitou também o trabalho do policial rodoviário, não? Você foi policial há muitos anos, né? Quer dizer, ainda é policial, mas eu digo, mas você teve à frente aí nas rodovias muitos anos. E isso aí melhora, não? Facilita o trabalho para o policial rodoviário? Com certeza, não só para o policiamento rodoviário, assim como o policiamento de área, né? Policiamento nas cidades, né? Por que melhorou isso aí?
Ninguém é obrigado a constituir prova contra si mesmo. Isso é pacífico. Isso está no Pacto de São José da Costa Rica, que nós somos signatários. Então, você não é obrigado a constituir a prova, ou seja... E o STF confirmou isso. E o STF confirmou recentemente a validade dessa... quando você não constitui, mas você se recusa, as penalidades são válidas. O STF confirmou isso aí. Então, como que funcionava? Antes... Quando você se recusava, se você não estivesse cambaleando, caído, o policial constatava a embriaguez, mas ele não tinha como fazer, por causa da recusa. Então, primeiro criou-se o artigo 277. Nesse artigo 277, com sinais notórios, já era possível se fazer. Você podia levar a pessoa para o DP, aí do DP nós encaminhávamos para o plantão médico, e o médico fazia um laudo clínico. Ou você arrolava testemunha e falava, tá vendo, ele está embriagado, através de relatos. Então, você tinha todo esse trabalho para fazer isso aí. Mas hoje não, hoje facilitou muito, com esse advento da lei de 2012, e depois ela foi melhorada em 2016, que criou-se a figura do artigo 165A. Esse artigo 165A, ele fala da simples recusa, ou seja, eu disponibilizo o aparelho para você, eu te dou a dúvida que era do policial em saber se você estava embriagado ou não para você. Você quer fazer o teste de embriaguez? Se você disser não, aí eu posso fazer a simples recusa, mesmo que você não apresente nenhum sinal notório de embriaguez, ou apenas um sinal. Se você não tiver nenhum sinal ou apenas um sinal, eu faço o artigo 65A, é uma medida administrativa. E dentro dessas medidas administrativas, eu recolho a sua habilitação por 5 dias, depois você faz um teste e pega de volta, eu retenho o seu carro, não apreendo, retenho. Se você tiver uma pessoa habilitada, você pode levar o carro embora, você não vai ser preso, porque você não está embriagado, assim, em tese, né? Você não deu sinais de embriaguez, mas você se recusou a fazer o teste. Então, esse advento da lei que mudou para o artigo 165A facilitou e muito, porque na recusa eu faço o artigo 65A e é a mesma penalidade, 12 meses de suspensão, 10 vezes, ou seja, 2.934. E aí as pessoas começaram a entrar na justiça, dizendo que não poderiam ser penalizadas por não ter feito o teste. E o STF confirmou agora a validade. Então, todas as penalidades que foram feitas pela recusa do teste foram confirmadas e hoje não tem escapatória. Não faz o teste, mesmo não estando embriagado, você está assumindo que você bebeu e que você estava, em tese, embriagada. É isso que melhorou e muito. Eu vivenciei isso aí por 25 anos. A grande dificuldade que nós tínhamos de constatar a embriaguez. Agora facilitou. Artigo 165A, que foi criado em 2016. Em 2016, a partir de então, começou a criar essa figura, facilitou e muito o trabalho do policial, tanto nas rodovias quanto nas cidades. O condutor, ele recusa fazer o teste. Em que situação a autoridade no local, o policial rodoviário, né? Ele pode conduzir o condutor até uma delegacia ou dar voz de prisão, tipo? Ah, ok. Então funciona assim. A partir do momento que eu convido a pessoa a fazer um teste de embriaguez, eu não obrigo ele, porque ele não tem a obrigação de fazê-lo, eu falo para ele, você quer se fazer o teste de embriaguez? Se ele falar para mim, eu faço, tranquilo, ele faz o teste. A partir do momento que ele faz o teste, eu tenho também, o que a gente fala sempre, tem uma tolerância zero? Não é tolerância zero. Existe uma margem de erro. Essa margem ela é de 0,04 miligrama por litro de sangue alveolar. Então, o cara submeteu-se ao teste. Se der 0,0 até 0,4, está liberado. É como se não estivesse embriagado. Se der de 0,4 na considerada até 0,33, ou seja, ele passou do 0,4 ali na considerada, né?
até 0,33, porque eu vou diminuir o 0,04. Deu 0,05, diminui o 0,04, dá 0,1. Então, na considerada, ou seja, já tirei a tolerância. Desse limite até o 0,33 é só administrativo. Eu libero a pessoa, vou fazer as autuações normais, vou recolher a habilitação dele por um tempo depois. E as medidas, né, a penalidade, suspensão, ela advém depois, se ele não recorrer, se ele não tomar qualquer providência de recurso e não provar que ele não estava embriagado, são aplicadas as penalidades nele. Então, de 0,1 até 0,33, só administrativo. A partir de 0,34, aí ele está preso em flagrante. Está preso em flagrante, é conduzido ao DP e lá na delegacia o delegado confirma a nossa voz de prisão e prende o cidadão. Aí depois o delegado, nessa circunstância, ele pode até arbitrar fiança. Outra situação, ele recusa a fazer o teste. No entanto, ele apresenta sinais notórios de embriaguez, que é o diferente daquele, nenhum sinal ou um. Se ele apresentou mais de 2 sinais notórios de embriaguez, exemplo, fala pastosa, está cambaleante, está com odor etílico, ou seja, ele apresentou mais de 2 sinais de embriaguez, eu arrolo testemunhas e faço o artigo 165, faço um relatório explicando a situação que ele também está preso, porque aí ele não fez o teste, eu não sei o quanto ele está embriagado, mas eu vejo que ele está com sinais notórios de embriaguez. Então, as 2 possibilidades de prisão é a recusa, mas com sinais notórios, e submissão ao teste acima de 0,34. Aí já está preso em flagrante. Para o nosso ouvinte, o pessoal do canal do YouTube, do Face, entender, vamos dar assim um exemplo. 0,33. Para chegar a esse volume 0,33, quantos copos de álcool a pessoa toma, sei lá, para as pessoas terem uma ideia? Então, quando nós falamos de quantidade, isso depende muito do organismo da pessoa. Porque nós podemos falar que uma pessoa toma até, né? A gente fala até uma dose, pode dar até na tolerância. E se você colocar 5, 6 latinhas de cerveja, ela pode superar isso. Mas depende de organismo para organismo. Né? Então, cada pessoa tem um limite dela mesma, né? Compressão física, massa corpórea. Então, cada pessoa ela tem um limite para si. Então, não dá para falar para vocês, né, os ouvintes aqui, são 3 latas, 4 latas, 5. Não dá para dizer o quanto é necessário para dar na embriaguez. E é por isso, né? Foi uma boa pergunta. É por isso que nós temos tantas recusas de fazer o teste. Porque como a pessoa sabe que ele está embriagado, sabe que ele bebeu, e se ele fizer o teste e dá acima de 0,33, ele vai ser preso, ele faz o quê? Ele se recusa. Aí na recusa, o policial não vê aqueles sinais notórios lá, que ele não está cambaleante e tal, ele faz o quê? Apenas um 65A. Aí ele não sabe o quanto que ele tinha bebido. Por isso que nós temos tantas recusas. Inclusive passou uma matéria essa semana retrasada nos telejornais, falando do aumento considerável das recusas. Por quê? A pessoa se recusa para não atingir o limite do crime, que ela não está caindo, ela não está expressando com sinais notórios mesmo. Aí ela faz o quê? Ela recusa. Aí o policial não pode prendê-lo em flagrante, porque ele não sabe o quão que ele está embriagado, a não ser que ele esteja com 2 ou mais sinais, e às vezes as pessoas não demonstram esses sinais, por isso que ele recusa. Então não tem como prendê-lo pela simples recusa, somente prende se Mas tiver... independente do quanto a pessoa tomou, o simples fato de dirigir, a pessoa pode dizer que não está embriagado, mas tomou 1 lata ou 2 latas de cerveja, já é crime. Não é crime. O crime ele vai existir a partir da constatação. E essa constatação ela só é feita através de exames, através de provas testemunhais, né?
Porque você precisa, para prender uma pessoa, você precisa de quê? Da certeza. Na dúvida, que a gente fala sempre, pró-réu, né? Na dúvida, pró-réu, isso aí é constitucional, isso aí é matéria penal. Então, para você prender uma pessoa, você tem que ter certeza que ela está embriagada. Ou seja, você tem que fazer um relatório, você tem que ver, está com a fala pastosa, está desequilibrada, está com odor etílico, ou seja, com vários sinais de embriaguez. Aí você prende. Ou quando ele sopra o etilômetro e apresenta. Ele apresenta. Lembrando a todos que no local dessas fiscalizações, muita gente fala, eu quero fazer o exame de sangue. Não, você tem que se submeter àquele aparelho disponível no local. E o aparelho disponível no local é o etilômetro, é o bafômetro. Então, não tem como prender uma pessoa se você não tem a certeza que ele está embriagado ou não. Você supõe que ele está embriagado, é por isso que se faz o artigo 65A e a parte administrativa, mas para prender mesmo, você tem que ter a certeza que ele está embriagado, e só tem certeza soprando o etilômetro ou quando você, numa situação notória, que nós chamamos sinais notórios de embriaguez, combinamos com o artigo 277 do CTB, sinais notórios, aí sim, existe a prisão, que tem que ser ratificada pelo delegado. Você leva esses elementos para a delegacia, e lá na delegacia é que se faz o flagrante na pessoa. Essa pergunta que eu vou fazer, o correto era um delegado responder. Mas só para a gente ter uma ideia, o que muitas pessoas às vezes não entendem é a tal da fiança. O porquê que tem caso que... Recentemente teve um jogador que acabou atropelando e matando um senhor, um jogador aí do Bragantino, né? Ele teve 240 mil reais, por exemplo, de pagar de fiança. E tem caso que o camarada é 2 mil, é 3 mil. É claro, um caso a gente sabe que é um caso menos grave, não matou ninguém, sim, atropelou. Como é que o delegado... Eu sei que o delegado é que devia estar respondendo isso aqui, mas como é que ele chega a esse... Vamos lá. Então, a fiança é algo interessante para que nós possamos discorrer, né? A fiança funciona da seguinte forma. A fiança, né? Primeiro eu vou responder uma questão que o pessoal sempre tem dúvida. A embriaguez tem fiança ou não? A embriaguez, ela tem fiança. Ela tem fiança. Mas existe algumas situações em que, como a fiança, ela tem que ser arbitrada de acordo com as posses da pessoa. É de acordo com as posses. Eu não posso arbitrar uma fiança para alguém que trabalha como, vamos citar uma situação, um auxiliar, um servente de pedreiro, um auxiliar de cozinha. Eu não posso arbitrar uma fiança como essa de 200 mil reais. Só que se eu arbitrar uma fiança muito baixa para quem pode pagá-la, fica fácil. Então eu tenho que dar trabalho para essa pessoa. É por isso que a fiança ela é de acordo com as posses da pessoa. De acordo com o bolso. Isso, é de acordo com o bolso. É por isso que nós temos essa possibilidade de fiança. Normalmente a fiança, é que a gente fala, tem fiança na embriaguez? Na embriaguez tem. O que não tem fiança, que não pode, é no crime, no homicídio de embriaguez. Essa fiança ela só pode ser arbitrada por um juiz. É por isso que ele foi para a audiência de custódia. Então, quem deve ter arbitrado essa fiança para ele foi o juiz. Não foi o delegado. Porque o delegado ele só pode arbitrar fiança nos crimes apenados até 4 anos. E o homicídio, com a característica que foi no local, em decorrência da embriaguez, apesar da recusa dele, mas que ele tinha sinais notórios, essa fiança, ela já não está mais na alçada do delegado, em tese, né? Seria do juiz. Por isso que ele, de imediato, ele vai para uma audiência de custódia. E aí, sabendo das possibilidades deles, eles arbitram uma fiança alta, que é justamente para que ele não possa pagar, ou seja, para que ele responda. Isso é o clamor da coletividade, o clamor social, né, das pessoas, da população. Elas querem que essas pessoas mais abastadas também paguem. Agora, se eu colocar uma fiança de um salário mínimo, que eu coloco para um pedreiro, que eu coloco para um auxiliar de cozinha, que eu coloco para um auxiliar geral, para ele vai ser fácil. Agora, para quem não pode pagar um salário, quem ganha um salário mínimo e meio não pode pagar meio salário, que já
pesa no bolso dele. Agora, quem ganha mais pode pagar o quão for possível. Então, é por isso que essa fiança é de acordo com o bolso, de acordo com as posses da pessoa. No outro programa que nós fizemos, algumas pessoas pediram para a gente aqui repetir essa pergunta, que você, mais uma vez, explicasse para as pessoas como é que funciona hoje. Até esse tempo atrás, 20 pontos, você já perdia a carteira, né? Perdia não, era suspensa a sua habilitação. Hoje aumentou, muita gente, não, mas agora tem 40 pontos, são 40 pontos para suspender, outros não é 40, como é que ficou essa história toda aí? Então, hoje, né, hoje mudou essa legislação, ela foi modificada em 2020, a Lei 14.071 de 2020, ela houve uma grande mudança. Então, nós tínhamos, na verdade, antes era 20 pontos, né, e não 21, como muitos falavam. Hoje, continuam os 20 pontos. São, então, 20, 30 e 40 pontos. 20 pontos, se você, dentre dos 20 pontos, tiver 2 infrações gravíssimas, ou seja, 2 infrações gravíssimas lá dentro, e somou, deu 20 pontos, suspende a habilitação. 30 pontos, você pode ter uma gravíssima dentro desses 30 pontos. E 40 pontos, independente de gravíssimo. Atingiu 40, perdeu a habilitação. Então, hoje, 20, 2 gravíssimas, 30, uma gravíssima, ou 40, nenhuma gravíssima. Lembrando que hoje existe as categorias que nós chamamos de que exercem atividade remunerada. Motorista de táxi, motorista de Uber, motorista de ônibus, caminhoneiros. Essa classe, quem exerce atividade remunerada, eles só terão habilitação suspensa a partir de atingir 40 pontos. Então, melhorou muito. Então, quem exerce atividade remunerada hoje, está na habilitação, só perde a habilitação suspensa, né? Por no mínimo 6 meses, hoje, no mínimo 6 meses, se atingir 40 pontos. Ainda temos benefícios, né? Que nós chamamos de reciclagem preventiva. Muito bem. Sargento Cardoso, foi um prazer enorme tê-lo novamente aqui em nossos estúdios, né? Passando essas informações importantes para o nosso ouvinte, para a pessoa que está nos acompanhando no YouTube, no Facebook. Te agradeço imensamente e é claro que qualquer dúvida nós iremos convidá-lo novamente para trazer esses esclarecimentos às pessoas que nos acompanham. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Eu sempre pauto para os meus alunos, onde eu dou aula, né, no CFC Confiance. E lá eu pauto para os meus alunos o seguinte, que eu, como instrutor de trânsito e como eu vivenciei o trânsito, eu tenho que ensiná-los a melhorar o comportamento deles, a colocá-los no trânsito com consciência. E isso é importante. Nós estamos sempre à disposição para esclarecer, para tirar dúvidas e principalmente para orientar, porque hoje o trânsito mata e para diminuir as mortes no trânsito, somente a educação. Estamos lá também no Instagram, né? Cardoso Trânsito, se alguém quiser nos seguir, estamos à disposição sempre para questionamentos, dúvidas e propensos aí. O dia que precisar, novamente, estaremos aqui para esclarecer outros fatos. Quisermos falar de motociclista, infrações de moto e vários outros assuntos pertinentes aí ao trânsito, à segurança do trânsito. Eu que agradeço. Muito obrigado. E bem disse aí o Sargento Cardoso. Melhor do que qualquer lei é a conscientização, é a educação. Vem aí o Danilo Fernandes e o Fractal. Nós ficamos por aqui. Um abraço a vocês.